bom dia, meu irmão. A graça e a paz do Senhor possa te alcançar nessa manhã. Que bom revermos, que bom estarmos juntos nessa manhã para glorificar o nome do Senhor Jesus. Essa semana nós começamos o mês da família, 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. E eu quero ler um texto que fala um pouquinho sobre família, porque é um tempo onde nós, como igreja, estamos orando por tua família, estamos orando por nossas famílias. E eu quero te convidar a orar conosco, a trazer os seus pedidos, a enviar os seus pedidos de oração por sua família, para a gente orar junto. Então, se você puder, separe esse tempo, esse mês de maio, para orar por sua família, por sua casa, por todos aqueles que estão contigo. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Vamos lá para Gênesis. Gênesis, o capítulo 46, a gente vai ler apenas o versículo 1. Enquanto você abre, eu quero contar um pouco dessa história. Lembra de José do Egito? José foi vendido e lá no Egito, depois de alguns anos, 13 anos, ele é feito o segundo na hierarquia do Egito. Acima de José, só tinha Faraó. E aí depois que José, ele tem esse cargo, ele manda trazer a família dele. E aí manda recado para o pai, Jacó, meu pai, vem para o Egito, porque aí estão passando fome, tinha fome na terra, e ele convidou ali então a família para ir. E aí Jacó fica sem querer ir, por fim ele decide ir. E aqui a gente está no ponto onde Jacó pegou toda a sua família, e estava a caminho do Egito. E o versículo 1 do capítulo 46 disse, Gênesis 46, capítulo 1, partiu, pois, Israel aqui é Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Israel, ou Jacó, é a mesma pessoa. A primeira coisa que ele fez, quando ele precisava tomar uma decisão, uma mudança de vida, uma mudança em toda a sua família, foi oferecer sacrifícios, foi fazer culto a Deus, foi adorar a Deus, foi entregar a sua vida e a sua família a Deus. Nesse mês, especialmente o mês da família, eu te convido, você como representante da sua família, você pai, mãe, filho, você como representante da sua família, apresenta a sua família como sacrifício a Deus, ou seja, apresenta a tua família a Deus. É tempo de buscarmos em Deus a direção para tudo o que vamos fazer. Jacó teve, e nos outros versículos, depois você pode ler, fala que Deus respondeu a Jacó, falou com ele. É tempo de buscarmos a Deus por nossas casas, pelos nossos filhos, pelas situações que rondam o nosso lar, para que Deus venha curar, para que Deus venha libertar, para que Deus venha abençoar. Nessa manhã, te convido a colocar a tua família na presença de Deus. A gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai ouvir a mensagem do Senhor. Em todo o tempo, coloque a tua família na presença do Senhor. E que Deus possa te abençoar. E que Deus possa ministrar a bênção sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. E nós celebramos o Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Oh, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma breve palavra do coração de Deus ao nosso coração, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nesse grande sermão da montanha. O Senhor vai falar sobre os verdadeiros tesouros, e assim diz a palavra do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Quais são os nossos verdadeiros tesouros? O texto diz que aonde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. Quando nós ofertamos na casa de Deus, quando nós dizimamos na casa de Deus, o que definimos com essa pequena atitude é com clareza dizer com essa atitude que nós entendemos quais são os nossos verdadeiros tesouros. Cada recurso que tem entrado nesta obra tem alcançado um propósito maior, e eu diria um propósito eterno. Temos podido abençoar muitas famílias, temos podido sustentar obras missionárias, temos podido sustentar obras sociais, temos podido honrar os compromissos da igreja, alguns compromissos que são tributários, outros compromissos que são ministeriais. Isso tudo porque você e sua família, compreendendo quais são os verdadeiros tesouros, com generosidade, com amor, tem dedicado sua oferta e seu dízimo na casa de Deus. Eu quero então agradecer, minha palavra aqui é de gratidão ao Senhor, por sua vida, por sua família, pela generosidade como que você tem contribuído com esta obra. Já se passaram várias semanas desde que essa grande pandemia se instala e a gente começa a ter restrições no que toca às nossas reuniões presenciais. Mesmo assim, com a graça de Deus, temos podido honrar os nossos compromissos, temos podido manter aquilo que é prioridade na obra de Deus. Fica aqui minha palavra de gratidão. E você que continua ou deseja continuar contribuindo, poderá fazê-lo através de transferência bancária, poderá fazê-lo também através de depósito bancário ou, segundo temos informado a própria congregação, durante o expediente comercial, especialmente de 1h30 às 17 horas, a secretaria tem estado aberta também para recebê-lo. O mais importante nessa história toda é que estamos aprendendo nesse caminho a depender do Senhor. E com muita clareza, ao dizimar e ofertar, estamos comunicando para nós mesmos e para aqueles que nos cercam quem é que manda em nossa vida, quem é o Senhor do nosso coração. Deus seja louvado por sua vida, por sua generosidade e que Deus faça prosperar o nosso caminho, o caminho de cada um de nós. Eu quero orar nesse instante, e nessa oração também de gratidão, quero aproveitar e orar pelas famílias que estão passando por dificuldades. Orar por você que talvez tem muito desejo no coração de contribuir com a obra de Deus e não pode fazê-lo, talvez está desempregado, perdeu renda. Nós entendemos que é assim, no reino de Deus é um pelo outro, o outro pelo um, e Deus por todos nós. E é interessante que cada oferta, temos falado sobre isto, cada dízimo tem alcançado muitas famílias em nossa cidade. Temos podido abençoar muita gente, porque você entendeu o princípio de repartir. Quero orar então nesse instante em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de contribuirmos com a tua obra. Cada recurso que tem chegado, ó Deus, à nossa família, temos podido, Deus, por esse privilégio, repartir com tantas outras famílias, através das obras sociais e missionárias desta igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Também quero orar em gratidão pelas famílias que têm contribuído com a tua obra, pelas famílias que têm agido com generosidade, mas também encerro a minha oração clamando ao Senhor por aqueles que estão passando talvez pelos seus piores dias, por privações econômicas, talvez alguns que perderam o seu emprego, perderam renda, que o Senhor possa agir com misericórdia e nos ajudar como igreja a sermos uma mão estendida, um braço amigo. Nos ajude, Deus, a repartirmos daquilo que temos recebido também. Oro para que o Senhor possa trazer um tempo novo, um renovo no coração de cada família, em especial daquelas que estão sendo afetadas diretamente por esse momento, ó Deus, com restrições financeiras. Pedimos por misericórdia, porque sabemos que do alto vem o nosso socorro. Nos abençoe a todos nós, nos ajude como igreja a continuarmos sendo, ó Deus, honestos na nossa forma de administrar. Ó Deus, que haja sempre lisura, transparência, e que o teu nome seja honrado em cada atitude desta igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero te desejar uma ótima e abençoada manhã de domingo. Para nós é sempre um privilégio, como igreja, podermos ter esse tempo de qualidade com o Senhor, na palavra, na direção do Espírito Santo de Deus, e sabendo que do outro lado tem vidas, tem você, sua família, com o coração contrito, pronto para receber da palavra de Deus. Eu quero nesse instante ler um texto das Escrituras Sagradas, que vai ser a base da nossa meditação nessa manhã de domingo. Está no livro de Salmos, Salmos capítulo 122, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Deus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero nesse instante orar com você. Nessa oração pedir que Deus fale conosco pela sua palavra. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. E a minha oração, junto com você, é que Deus nos fale profundamente ao coração. O tema de hoje que iremos compartilhar é Meu Lar, Morada de Deus. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos a Ti pelo privilégio da Tua palavra e pelo privilégio da Tua presença em nós. A nossa oração é que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Fale ao nosso coração, edifique a nossa família, instrua, Senhor, a nossa jornada familiar. Somos dependentes do Senhor, queremos, como família, sermos sim, o tempo todo, morada do Senhor. Que a nossa casa seja um lugar em que o Senhor se sinta bem-vindo, não somente passe por lá, mas seja ali morada do Senhor, um lugar de permanência do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa experiência até o fim da nossa jornada aqui na terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela fala a respeito de Jerusalém. Mas eu queria então pensar na expressão Jerusalém e pensar no contexto em torno dessa palavra e pensar numa paráfrase pensando na família. Pense comigo por um instante. Jerusalém era entendida como o lugar onde estava a morada de Deus, a casa de Deus, porque lá estava o templo. Ali fora edificado o templo ao Senhor. E por causa desta compreensão, essa cidade foi percebida como uma cidade santa. Mas eu queria que você entendesse esses princípios como muito mais uma metáfora que aponta para princípios maiores, até porque, no entendimento do Novo Testamento, entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus não habita em estruturas. Deus habita no coração do homem, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas, olhando para essa narrativa do Velho Testamento, e aqui é um contexto, um recorte histórico, que deixa bem claro que havia uma compreensão de que em Jerusalém estava a morada de Deus. Deus era bem-vindo naquele lugar. O templo era a representação ali do trono de Deus. E naturalmente, em torno desta cidade, ou seja, Jerusalém, muita coisa acontecia que produzia uma estruturação da fé do povo. Portanto, Jerusalém era uma cidade cheia de significados, uma cidade também carregada de mistérios, uma cidade que convocava o povo à fé, à devoção. Aliás, ainda hoje é percebida desse jeito, deste modo. Mas eu queria pensar que Jerusalém, sendo esse lugar onde, pela construção do templo, Deus estava, entre aspas, residindo, morando, que você pudesse pensar na sua família como sendo esse lugar de morada de Deus. Jerusalém como sendo a sua casa. Jerusalém como sendo o seu lar, a sua família. E a partir dessa ideia de morada de Deus, você pensar em Jerusalém como sendo esse lugar em que Deus gosta de habitar. E essa Jerusalém, sugiro que você pense como sendo a sua casa, a sua família. Apesar de que é uma alegoria que eu estou fazendo aqui na narrativa, ela é extremamente relevante e aplicável. Porque em última instância, Deus não está nem em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar, senão no coração do homem que se rende a Jesus Cristo. Eu e você podemos ser morada de Deus. A sua família pode ser morada de Deus. Portanto, o tema de hoje é Meu Lar, Morada de Deus. E à luz dessa narrativa que fala sobre Jerusalém, muitos valores e princípios espirituais passam por essa narrativa. Eu quero então pensar nesses valores, aplicando a sua casa, a minha casa, a nossa família. E pensando nessa perspectiva maior de que a nossa casa pode ser uma morada de Deus.
Primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa narrativa é o fator da alegria. O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era comum um sentimento de profunda alegria quando os visitantes chegavam até Jerusalém. Era profunda alegria, intensa alegria, porque ao chegar em Jerusalém, havia compreensão de que estavam chegando no lugar onde Deus estava, onde o templo estava edificado, e portanto Deus estava ali, como que morando naquele lugar, como se fosse o lugar onde estava o trono de Deus. Volto a afirmar, precisamos olhar isto como metáfora nesse momento, porque é uma realidade muito maior, como disse, de um Deus que habita no coração do homem, não no lugar. Mas olhando para essa narrativa, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde Deus mora, vamos à casa do Senhor. Em outras palavras, Jerusalém era uma convocação à alegria. Jerusalém era uma convocação à festa, à celebração. Quando os visitantes chegavam até aquela cidade, esse era o sentimento bem recorrente no coração dos visitantes, de olhar para aquela cidade como um convite ao júbilo, à alegria, porque Deus estava lá. Agora, tente pensar nesta alegria como sendo uma condição para a sua família. Eu entendo que a alegria precisa ser a parte da realidade de uma família que ama a Deus. Um lugar leve, um lugar de celebração, um lugar de regozijo, um lugar de sorrisos, de abraços. Nossa família tem que ser um lugar que é sinônimo de festa. Obviamente, como toda família tem os seus estranhamentos, seus desafios, seus ajustes. Como toda família, temos aí as diferenças entre os membros participantes. Mas isso não deve ser sinônimo de tristeza. Apenas nos remete ao fato de que somos humanos e temos muitas coisas para produzir em nós, como ajustes, como correções. Mas a alegria deveria fazer parte da nossa realidade familiar. Muitas famílias têm como pauta a tristeza. Há muitas famílias que a pauta é o choro, é a lágrima, é a mágoa, é o ressentimento. Mas Deus quer achar no nosso seio familiar o princípio que ele entendia que estava ali em Jerusalém, a alegria. E por que a alegria estava em Jerusalém? Porque Deus estava em Jerusalém. Na compreensão daquele judaísmo, daquela prática religiosa, havia uma compreensão de que Deus estava ali, que Deus se manifestava ali, porque ali estava o trono de Deus, o templo edificado ao Senhor. É como se ali fosse o lugar onde Deus se manifestaria de um jeito mais extraordinário, apesar de que Deus se manifesta em todo o tempo, em todo lugar. E eu quero então pensar nisso, trazendo isso para a sua casa. A nossa casa será uma morada de Deus. A nossa casa será um lugar onde Deus fará presença e se manifestará, quando nós entendermos o significado do que é ser esta morada de Deus. Ele tem que ser bem-vindo em nosso lar. E a alegria é uma das condições para que Deus seja celebrado numa família. Nós não podemos chamar Deus para a nossa casa quando o nosso coração, como parte da família, está regido por mágoas, por ressentimentos, por tristeza. Quando o nosso coração tem como domínio a raiva, a indiferença. Há muitos sentimentos que vão dominar o coração de um homem, de uma mulher, de alguém membro de uma família. Mas é quando nós convocamos o nosso coração a celebrar, a nos alegrar, é que isso começa a mudar não somente o clima da família, mas toda a atmosfera emocional e até espiritual, porque Deus quer se manifestar entre nós. Imagine que você convide alguém para ir para a sua casa, um visitante, um vizinho, um amigo, alguém que você não vê há algum tempo, e quando ele chega nessa casa, ao invés de encontrar festa, ele encontra uma cena de luto, de tristeza, de amargura. Eu imagino que não vai ser um lugar em que essa visita vai permanecer ou vai desejar ficar. No entanto, se ele chega e ele é recebido com um abraço, com júbilo, com festa, com comida à mesa, com adoração, com música, isso muda completamente o norte daquela experiência da visita que chega até a sua casa. Não estou dizendo que Deus vai usar a alegria como condição única para estar na sua família, não é isto. Mas estou dizendo que quando nós trocamos a mágoa, o ressentimento, a ira, a raiva, a indiferença pela celebração, pelo júbilo, pelo contentamento, pela gratidão, e resumindo isto na palavra alegria, com certeza Deus ficará muito à vontade entre nós, e Ele há de se manifestar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor nos fortalece.
Imagine que grande festa, você e sua casa celebrando esse tempo de satisfação com o Senhor. O texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando alguém for à sua casa, eu entendo que essa pessoa que vai até a sua casa precisa encontrar nessa residência, nesse lar, muitas coisas. Mas eu destaco nesse início de palavra, que os vizinhos encontrem em nossa casa alegria, que aqueles que nos visitam possam encontrar em nossa casa alegria. Não apenas a festa ou alegria puramente humana ou circunstancial, mas a alegria que vem do alto, que vem da comunhão com o Senhor, a alegria que vem da presença de Deus manifesta numa casa, num casamento, na relação entre nós e nossos filhos. Deus pode sim restaurar a nossa alegria. Nesse tempo de pandemia, muitas famílias estão chorando, existe muita dor, muita lágrima, o coração está apertado. Conversava essa semana com alguns irmãos, pela dificuldade de estar em contato com seus familiares, com seus amigos, essas muitas restrições que são até necessárias, entendemos a relevância disto temporariamente, mas isso tem trazido doença ao coração. É como se estamos sendo furtados do direito de celebrar, de nos alegrarmos, de festejarmos com aqueles que nós amamos. Mas a pandemia vai passar. E que você possa combinar com você mesmo, com você mesma, com a sua família, de que a sua casa seja um lugar de muita satisfação, de muita alegria, em que o marido tenha prazer de ir, em que a esposa tenha o prazer de ficar nesta casa, em que os filhos tenham o prazer de permanecer nela, e que as visitas chegam e se sintam aconchegadas, e seja um lugar em que Deus, pela alegria, se manifeste, se revele, se mostre, porque Ele é o Senhor da alegria. Não é apenas o Senhor que está conosco na lágrima, na dificuldade, mas é o Deus que quer celebrar conosco o sorriso e a alegria. A alegria do Senhor, diz a palavra, nos fortalece. Eu não sei como está a sua casa, mas que você possa avaliá-la muito bem, e que eu faça o mesmo, que a gente possa ter muita honestidade no coração, e talvez tenha que fazer essa correção. Quando você chega em sua casa, como está o clima? Quando você, marido, termina o seu dia de trabalho e vai para casa, como você é recebido em seu lar? Como que você, filho, ao chegar de repente de uma jornada de estudo, de faculdade, ou vindo do colégio, que ambiente é esse que você encontra em sua casa? Em nome de Jesus, meus queridos irmãos, meus amigos, que Deus nos ajude a fazer com que o nosso lar, como morada de Deus, como essa Jerusalém espiritual, que essa morada de Deus que é o nosso lar, seja um lugar em que a alegria seja celebrada, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Mas o texto vai prosseguir e vai dizer o seguinte, o verso 2 declara o seguinte: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Uma outra versão vem assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A primeira palavra que eu destaquei é a palavra alegria. E a segunda palavra estou trazendo pela terceira vez nessa série de ministrações pela família. Torno a falar sobre ela porque eu entendo da relevância dessa palavra para que a nossa família vá bem. E para que a nossa família seja uma morada de Deus. E essa palavra agora é a palavra temor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quando os visitantes ou os caminhantes iam para a cidade santa, logo que avistavam esta cidade, eles normalmente paravam admirados pela grandeza, pela formosura daquela cidade, pela forma tão extraordinária como essa cidade se revelava. E antes de entrar nessa cidade, era muito comum que as pessoas parassem para meditar sobre os seus erros, sobre os seus pecados, e tivessem um tempo de contrição, de pedido de perdão ao Senhor, e com certeza na sequência levariam seus sacrifícios, suas ofertas até o templo. Portanto, esse contato com Jerusalém era uma convocação ao temor, era uma convocação à devoção, à adoração. Essa cidade santa, né, essa Jerusalém, e agora aqui estamos pensando simbolicamente como sendo a nossa casa, porque nossa casa é lugar onde Deus mora, é lugar em que Deus tem prazer e desejo de morar. Nossa casa tem que ser morada de Deus. Portanto, essa casa como morada de Deus deve ser um lugar de muito temor. Deve ser um lugar em que a devoção é levada a sério, onde o pai intercede pelos seus filhos, onde marido e mulher, com temor no coração, compartilham com o Senhor suas buscas, seus sonhos, suas ansiedades, suas angústias. É um lugar em que a devoção a Deus, ela é presente, ela é constante, ela é permanente. Um lugar onde há muito temor a Deus,
E quando há temor a Deus, há também manifestação desse Deus. Porque não é possível buscarmos a Deus em profunda devoção sem que haja uma manifestação sobrenatural desse Deus em nossa casa. Quando falta temor na nossa casa, não podemos esperar que Deus faça ali morada. Deus não pode habitar aonde há dúvida, aonde há incredulidade, aonde há falta de perdão, aonde há dureza, onde há indiferença. Deus não pode habitar num lugar assim. Deus habita aonde há alegria, alegria de alma. Deus habita num lugar onde há temor, aonde as pessoas que moram naquele lugar o convocam e levantam simbolicamente altares de adoração a Ele, aonde simbolicamente são prestados sacrifícios de louvor. A Bíblia diz: tributai ao Senhor glória e honra. Tributo é como um imposto, uma dívida, e nós temos uma dívida espiritual para com o Senhor e temos que pagá-la. Tributar ao Senhor adoração, honra, glória, louvores. Que a sua família seja um lugar de muito temor, de muita devoção, porque Deus se fará presente em sua casa, nesse ambiente em que os membros celebram profunda alegria, e nesse ambiente em que os membros desta família praticam uma vida de profundo temor. Mas o texto prossegue, e vamos encontrar também no verso 3 a seguinte expressão: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Uma outra versão diz: Jerusalém está edificada como uma cidade bem fortalecida. Veja só, o que esse texto me chama a atenção agora é para a palavra firmeza. Era comum a arquitetura daquela cidade impressionar aqueles que a visitavam. Era comum as peregrinações de muitos lugares para chegar até Jerusalém. E era comum o espanto, porque a arquitetura era inigualável. A forma como aquela cidade foi construída trazia um entendimento claro de firmeza, de segurança. O visitante ficava espantado com a grandeza e passava a maior parte do tempo olhando para aqueles muros e para aquelas edificações. Portanto, Jerusalém comunicava segurança, comunicava firmeza. A nossa casa, como morada de Deus, deve ser um lugar de muita alegria. Lembre-se o que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde Deus mora. Se a nossa casa é morada de Deus, que a nossa família tenha alegria de ir e encontrar os seus membros, que o pai tenha alegria de chegar em casa e encontrar a sua esposa, seus filhos, que os filhos tenham o prazer de chegar em casa e encontrar os seus pais, os seus avós, um lugar de alegria. Mas esse lugar onde Deus mora, que é a nossa família, tem que também ser um lugar de temor. E agora, nesse terceiro momento, estou afirmando que essa casa, a nossa moradia, sobretudo o nosso lar, a nossa família, seja um lugar que, como morada de Deus, represente firmeza, represente segurança. Vivemos um tempo em que a nossa cultura sugere que a família se tornou numa grande areia movediça. Falava em uma das ministrações que os vínculos estão cada vez mais pobres, frágeis, se rompem por qualquer coisa. Não é incomum, na verdade, tornou-se quase que regra do jogo a fragilidade das alianças e dos vínculos entre seus familiares. No entanto, a família na ótica de Deus, essa casa, esse lar como morada de Deus, nos convoca para a firmeza. Um lugar em que a esposa encontra segurança. É isto mesmo, o lar deve ser um lugar em que essa esposa encontre segurança. Encontre segurança no seu marido. Um lugar em que esse esposo encontre segurança na sua mulher. Um lugar em que os filhos encontram segurança em seus pais. E que sinais não são dados de forma trocada, ou vulnerável, ou inconstante. Não, mas são sinais claros, constantes, firmes e seguros. Sejam sinais no campo moral, ético, espiritual, emocional, financeiro, sobre quaisquer aspectos. A família deve ser um lugar que nos convoca à segurança. Não podemos ter uma família que mais parece com areia movediça, em que ninguém consegue firmar os seus passos, e quando tentam se debater numa hora de dificuldade, acabam afundando ainda mais. Não. A nossa casa tem que ser um lugar seguro. Essa firmeza que deve ser o lar, representa muito bem o desejo de Deus para uma família. Deus não pensou no casamento e nem pensou na família, para que o casamento e a família fosse uma areia movediça, de jeito algum. No projeto de Deus, a família e o casamento é como rocha, é um lugar seguro, onde os membros que ali residem
tem o seu caráter formado, ajustado, aonde somos lapidados, transformados, melhorados, aonde de algum modo a gente encontra caminho, norte, propósito, direção. A firmeza deve ser um valor presente nessa Jerusalém, que agora estou chamando a atenção, que é a sua casa, que é a minha casa, esse lugar onde Deus gosta de morar, esse lugar onde está o Senhor da nossa salvação está residindo, porque Deus habita não mais em templos feitos por mãos, mas no coração do homem. A nossa casa, como morada de Deus, deve ser um lugar seguro e firme. O texto prossegue no verso 4, diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Agora vem mais uma palavrinha, a palavra gratidão. Uma família onde Deus mora, uma família que é morada do Deus Altíssimo, um lugar em que Deus se sente à vontade, em que Ele é bem-vindo e que ali Ele permanece, porque tem alegria, tem temor, tem ali, na verdade, um processo constante de sinais claros e firmes sendo dados, é também um convite à gratidão. E essa é a palavrinha que eu quero trazer agora, para refletirmos sobre essa condição da nossa casa como Jerusalém, como morada de Deus. A nossa família deve ser motivada a caminhar na direção sempre da gratidão. Mas esse é um desafio muito grande para a nossa cultura, porque somos uma cultura de pessoas ingratas. Vivemos numa cultura de velocidade, em que tudo flui muito rápido, em que as coisas se perdem facilmente, as memórias são sepultadas rapidamente. Escute isto, as memórias são sepultadas rapidamente. É tanta informação, e elas chegam tão rápido até mim, até você, que a cada minuto, ou a cada novo minuto, a gente precisa de mais uma informação. E a nossa cultura nos treinou a pensar para frente, pensar rápido, de forma veloz, mas somos uma cultura que, de algum modo, em uma proporção bem importante, temos sepultado as memórias. A gente esquece fácil do que se passou. E a gratidão precisa de memórias preservadas. Não podemos esquecer, por exemplo, do duro que os nossos pais deram para que nós pudéssemos ser criados, educados, formados. Não podemos esquecer da luta que uma mãe teve para criar um filho. E não é uma luta pequena. Essa luta que começa na gestação, passa às vezes 15, 20 anos até que esse filho se forme, até que essa filha se emancipe, construa o seu próprio caminho. Não podemos esquecer do duro que um pai, da luta que um pai trava todos os dias para gerar provisão para casa, para se manter moralmente de pé, para honrar a sua casa, a sua família, sua esposa, seus filhos. Não podemos esquecer disto. Não podemos esquecer da bênção que são nossos filhos, porque eles são herança do Senhor, diz a palavra. Quando a gente recebe filhos, a gente está recebendo uma dádiva de Deus. Não podemos esquecer que nossos filhos são uma dádiva de Deus. Não podemos esquecer daqueles que marcaram a nossa história, como os nossos avós, nossos tios. E tem muita ingratidão em nossa cultura, porque existe muita memória perdida. E quando não lembramos, a gente não consegue ser grato. A gratidão nos convoca a memórias, ou a reviver memórias. A motivação dos visitantes de Jerusalém era de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, era comum. Você vai ver no texto aí, olha, para onde sobem as tribos do Senhor. Eram comuns as tribos, os grandes ajuntamentos virem de vários lugares e chegar até Jerusalém para prestar um sacrifício de louvor a Deus, para entregar a Deus ali a sua gratidão. Muitos cumpriam votos ao ir naquela chamada cidade santa e rendiam graças a Deus pelas vitórias alcançadas. Então, quando as pessoas, os visitantes chegavam em Jerusalém, havia uma convocação para a gratidão. Aliás, essa era uma das principais motivações de quem peregrinava até Jerusalém, era prestar uma manifestação ou um manifesto de gratidão a Deus. E se a nossa família, nossa casa, nosso lar é essa Jerusalém, é esse lugar onde Deus mora, eu diria que nós somos também convocados a expressar a Deus gratidão. Não podemos sepultar as memórias. Hoje estou aqui falando para você, estou aqui compartilhando a palavra, mas me passa um filme por minha mente. Aliás, um filme que nunca para de passar, porque na minha mente eu tenho me lembrado de forma bem frequente do valor dos meus pais. Meu pai e minha mãe foram pessoas simples. Meu pai me criou consertando bicicletas. A minha mãe me criou
costurando. E foi uma luta muito grande, não somente para me criar, mas criar os meus irmãos. Isso, quando me lembro, e é comum eu me lembrar, isso me dá muita gratidão. Pela forma como fui criado, o jeito como Deus apontou caminhos para mim, isso me lembra dos meus pais, me lembra dos meus avós, eu me lembro dos meus tios, dos meus irmãos. Eu me lembro da minha esposa, 26 anos de caminhada. Quantas lutas nós já passamos e quantas nós superamos em Deus, dos meus filhos ainda pequenos, e que puderam passar por muitas etapas, algumas muito difíceis, outras maravilhosas. O meu coração se enche de gratidão pela minha família. E nós não podemos esquecer de manifestar gratidão quando estamos em nossa casa. Tem muitas famílias que praticam a murmuração, a insatisfação, a ingratidão. Não são capazes de agradecer pela refeição que está à mesa, se queixam de tudo, se queixam do pouco salário, se ganham mais, se queixam da falta de tempo, se queixam de tantas coisas, e a gente esquece que, na verdade, a murmuração não é um trono para Deus. Lembra você que uma das grandes questões que marcou o povo de Israel na peregrinação depois que sai do Egito foi exatamente a murmuração. E eles não entram na terra prometida exatamente pela murmuração, um dos principais problemas daquela nação. A gratidão é sim um trono que a gente ergue para Deus. E nós, como parte de uma família que quer ser morada de Deus, temos que praticar a gratidão. Que a gente possa agradecer a Deus pelo salário que temos, seja pouco ou muito. Possamos agradecer pela refeição à mesa, seja um arroz com ovo, ou seja uma carne saborosa, não importa, um café, um pão com manteiga, ou uma mesa farta. Não é o quanto, mas é o que. E tudo que está à nossa mesa deve ser motivo de gratidão a Deus. Nós temos tido o que comer, o que vestir, onde morar. Deus tem suprido as nossas vidas, tem nos sustentado, a todos nós. A Bíblia diz que você não vai ver um justo mendigando pão, nem a sua descendência. Deus é fiel para nos sustentar. Portanto, há um convite por uma família que quer ser morada de Deus, um convite a uma profunda gratidão a Deus, um reconhecimento de quem Deus é, um Deus que salva a nossa família, um Deus que supra as nossas necessidades, um Deus que nos dá paz, um Deus que nos dá alegria, um Deus que nos convoca o tempo todo a viver uma jornada abençoada e triunfante nele, mesmo no mundo de muitas aflições, mas rompendo em fé e avançando. Isso nos convoca à gratidão. O texto prossegue no verso 5, diz assim: lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Além do templo da cidade de Jerusalém, também abrigava ali naquele lugar o palácio real, onde o rei, que era descendente ali da linhagem davídica, governava. Então nós temos ali um lugar em que o trono real estava. O trono de Israel e o povo de Deus estava exatamente em Jerusalém. Mas a cidade também era conhecida por ser o lugar do trono de Deus, representado pelo templo. Um lugar que era reconhecido por ser o lugar onde estava o trono de Deus, e esse trono de Deus seria a representação do templo, ou o templo era a representação do trono de Deus. O que significa isto? Significa que Jerusalém era um lugar em que a autoridade de Deus se manifestava. Se você quer que sua casa seja também morada de Deus, é muito importante que você entregue o domínio da sua casa ao Senhor. Que você entregue o domínio da sua casa, do seu lar, totalmente a esse Rei dos Reis, a esse Senhor dos Senhores. Nós não podemos esquecer que a maior autoridade em nossa casa não é nossa. Não é do esposo, não é da esposa, não é do patriarca, do avô, da avó. A maior autoridade em nossa casa é de Deus. Nós somos, sim, participantes dessa autoridade, porque cada membro da família tem, de certo modo, um tipo de autoridade nessa família. Cada membro. Deus compartilha o poder a um pai para reger ali a sua família, para governar o coração dos seus filhos, mas a autoridade maior é do Senhor. Então, quando as pessoas visitantes, os peregrinos que chegavam em Jerusalém, eles se deparavam com o trono real, se deparavam também com o trono celestial, que é aqui representado pelo templo. Portanto, tudo em Jerusalém nos convocava a pensar na figura de autoridade ou nas figuras de autoridade. Dentre todas elas, o destaque fica para a autoridade suprema do Senhor. Uma família que deseja ser morada de Deus precisa constantemente dedicar esta casa
ao domínio do Senhor. Já tenho falado sobre isso numa outra ocasião, citando ali a oração do Pai Nosso, quando nesta oração há um pedido feito: venha a nós o teu reino. Em outras palavras, Senhor, o domínio é teu, o governo é teu. Não sou eu quem manda em meu casamento, em meus filhos, em minha família, não é o Senhor quem manda. O domínio é do Senhor, o trono é teu. É o Senhor que está sentado sobre esse alto e sublime trono. A autoridade é toda tua, a coroa é do Senhor, o cetro é teu, o domínio é teu. Não somos detentores da autoridade, mas Ele é a máxima autoridade sobre a minha vida e família, sobre a sua vida e a sua família. Há muita disputa de poder. Isso tem trazido um prejuízo, um peso espiritual muito grande. Há uma disputa por território dentro da família, em que o marido quer falar e mandar mais. A esposa também quer bater de frente e quer ter domínio sobre as decisões. É o filho, é a filha. Há uma disputa por poder. Que bobagem. Na verdade, não temos nenhum poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. O poder é de Jesus, a autoridade é de Jesus, o domínio é dele, o reino é dele. E que a nossa família, como morada de Deus, possa estar submissa a essa autoridade maior que é o Senhor. Porque não há regência melhor sobre a nossa casa do que a regência dos céus. Não há regência maior e melhor, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Abra mão da sua autoridade e deixe o Senhor dominar a sua casa, reinar sobre o seu coração e o coração do seu lar, da sua família. O texto prossegue, vamos ver aqui também, no sexto momento, uma outra palavrinha que está identificada nos versículos 6 e 7, diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Um dos maiores sentimentos que eu poderia destacar dos visitantes que chegavam até Jerusalém era esse sentimento de segurança que eu falei agora há pouco, quando falava da arquitetura da cidade, gerava uma firmeza, uma segurança, e essa segurança produzia uma coisa extraordinária, um sentimento absoluto e profundo de paz. Porque quando estamos num lugar que é firme, isso gera paz. Quando o lugar que nós convivemos e habitamos comunica segurança, isso gera paz. Mas o contrário também é um perigo. Se você está numa família, que, como eu dizia, que mais parece uma areia movediça, isso não vai comunicar paz, mas inquietude, insegurança, desespero, angústia. Portanto, era comum no coração dos visitantes, quando chegavam naquele lugar, em Jerusalém, onde estava o trono real, estava o templo edificado ao Senhor, e havia uma compreensão de que aquele lugar era sagrado, porque Deus estava lá. Portanto, chegando naquele lugar em Jerusalém, havia muita paz no coração daqueles que visitavam a cidade. Se Deus é o rei, a paz certamente também reinará, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz. Aonde Deus reina, a paz também reina. Aliás, é um bom modo de se avaliar o quanto Deus está reinando em sua casa. Preste atenção, é uma boa forma de você avaliar o quanto o Senhor está reinando em sua casa. Porque aonde Deus reina, existe paz. Existe paz no coração da esposa. Existe paz no coração do pai, do marido. Existe paz no coração dos filhos. A paz reina no coração da família. Quando o Senhor é domínio, quando o reino dele está estabelecido sobre esta casa, a paz também reina. Porque Ele é o Deus da paz. Na falta do reino de Deus, do domínio de Deus sobre a família começa a experimentar inseguranças, incertezas, vulnerabilidades. Eu dizia agora há pouco, começa a virar uma areia movediça. No lugar da paz, o desespero, a angústia, a aflição. A paz é, na verdade, um valor que comunica a presença de Deus numa família. Se nós queremos ser morada de Deus, temos que entender que nessa morada Deus tem que reinar, e a paz será uma consequência imediata do reino de Deus sobre esta família. Eu termino essa breve reflexão pela manhã de domingo, pensando nos dois últimos versos 8 e 9, que diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem.
O amor a Jerusalém era tão grande que o povo normalmente não se cansava de caminhar. Era comum, ano após ano. Passava-se décadas e a coisa mais comum eram os caminhantes, as tribos, os peregrinos, muita gente que afluía em direção a Jerusalém. O amor por aquela cidade, por conta dos valores que já falei até então. Significa dizer que o amor é uma condição aonde Deus reina. Onde Deus está com o seu trono, existe amor. Isso gera amor. E pense agora na sua Jerusalém pessoal, que é o seu lar, que é a sua família. Assim como o Senhor, na compreensão dos judeus desta época, habitava em Jerusalém, morava lá, trago para você essa reflexão de um Deus que está morando em minha família e em sua família. E como lugar de morada de Deus, o amor precisa reinar. Há uma pobreza tão grande de afetos na família contemporânea. A Bíblia já dizia que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. A palavra diz que o desejo de Deus é que o coração do pai seja convertido ao seu filho, o coração do filho convertido ao seu pai. E eu amplio dizendo também, o desejo de Deus é que o coração do marido seja convertido à sua esposa. E a sua esposa tem um coração convertido ao seu marido. Em outras palavras, que a família possa estar voltada para si mesma e ela se fortaleça. Mas a condição para isto é amor. Uma família que expressa afeto, uma família que abraça, que ri e que chora, uma família que acolhe, que apoia, que dá colo, uma família que conversa, que entra na alma pelo diálogo, que abre o coração, que rasga o coração, que revela a intimidade. Nós não podemos pensar numa família que deseja ser morada de Deus, aonde não existe afetividade, onde não existe amor, em que o comportamento ele é gélido, marcado por indiferença, por distanciamento. Não faz sentido. Um dos critérios para que você também possa avaliar o quanto Deus tem reinado em sua família, um deles que eu falei é a paz. Onde Deus está, a paz reina. Mas aonde Deus está, o amor também reina. A Bíblia diz que Deus não apenas ama, Deus no seu caráter, na sua essência, Deus é amor. E aonde esse Deus que é amor, por definição, está e age, os membros desta casa, essa família precisa também ser afetada por esse amor. E a coisa mais comum e esperada, a partir daí, é que esse amor seja expresso entre os membros. Não estou dizendo que você não pode, em algum momento, ficar com raiva, chateado, de repente ter uma contrariedade. Isso tudo acontece, somos família, mas também somos humanos. Mas a predominância, a prevalência numa família precisa ser o amor. Porque onde não há o amor, Deus não está. Deus se revela a partir de muitos aspectos, mas o maior de todos os aspectos na revelação de Deus é o seu grande amor por nós. É isso que move, por exemplo, Jesus até a cruz e a entrega à morte naquela cruz. Não foram os pregos que mantiveram Jesus naquela cruz, de jeito algum. Não foram os pregos, nem mesmo a força dos soldados romanos. O que manteve Jesus naquela cruz foi o mais profundo e absoluto amor. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno, nos atraiu com a sua benignidade. O que significa dizer é que a regência do reino de Deus é uma regência de amor. E se você quer ser essa Jerusalém, se você quer ser esse lugar onde Deus mora, onde Deus reside, onde Deus gosta de estar e quer permanecer, que o amor seja presente em sua casa. Pastor, eu não sei como fazer isto. Eu não aprendi lá atrás, os meus pais não me ensinaram. Alguns argumentam assim. Eu tive um pai muito duro, muito rígido. Minha mãe não me abraçava, só brigava. A gente vai ouvir relatos assim, mostrando que de algum modo a família marcou a vida de alguns membros e agora eles não sabem passar amor para frente. Deixa eu te falar, se o seu pai ou sua mãe não te ensinou a amar, Jesus Cristo traz sobre a minha vida e a sua vida o maior seminário de amor que o mundo pôde conhecer. Deus nos ensina a amar, mesmo que a sua família não tenha te ensinado a amar, Deus te ensinará a amar. Deus me ensina e te ensina a amar. É nele que aprendemos a amar, é na cruz de Jesus, é quando olhamos para o Calvário, a grande manifestação de amor de Deus por nós, que a gente começa a aprender a amar. Por isso que a Bíblia diz que tudo se resume em uma grande verdade espiritual: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo
como a nós mesmos. Aprendemos a nos amar, amando a Deus. Aprendemos a amar o nosso próximo, e o próximo mais próximo está ali na sua casa, seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Aprendemos a amar o nosso próximo também amando a Deus. Eu quero encerrar essa reflexão retomando alguns pontos aqui, fazendo um fechamento. O texto que acabamos de ler do Salmo 122, como relatei, faz menção a Jerusalém. E nessa cidade estava ali o trono real e também o templo edificado ao Senhor. O templo era, na verdade, uma simbologia que apontava para algo muito maior, uma compreensão daquele povo de que Deus morava naquele lugar. Como afirmei, Deus não mora em templos feitos por mãos, não numa estrutura, mas no coração do homem, temente a Deus, que se rende a Jesus. E eu então te recomendei a pensar nessa narrativa e ler Jerusalém como sendo sua casa, o lugar onde Deus gosta de morar, onde Deus deseja morar, onde Deus planeja morar, a sua família e a sua casa. E nesse caminho, eu disse que se nós queremos ser morada de Deus, a alegria precisa reinar em nossa casa. E aqueles que residem nessa casa precisam ter prazer de voltar para ela e ter muita satisfação de dizer, né, que estou alegre porque eu estou indo para a minha família, estou indo para o meu lar, para a minha casa. Falei da alegria, falei do temor, falei da firmeza, da gratidão, da autoridade de Deus. E isso produz paz e muito amor. Eu quero orar nesse instante e nessa oração quero suplicar ao Senhor com você para que Deus nos ajude em todo o tempo a sermos uma família em que Deus goste de permanecer. Um lugar em que Deus se sinta à vontade e bem-vindo. Um lugar em que Ele é adorado. Um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de alegria. Pastor, parece até o céu quando o senhor começa a falar sobre isto. Pois é. A grande verdade é que a gente fica esperando o céu quando morrer. Mas o céu é um princípio, mais do que um lugar. O céu é um princípio. O céu, no meu entendimento, é o lugar em que Deus está e se manifesta. Não há céu sem a presença absoluta de Deus. Portanto, o céu, como também um princípio, eu diria, podemos experimentar um pedacinho do céu aqui na terra, quando a nossa família se torna morada de Deus. Eu quero orar com você, para que a sua casa seja um lugar de gratidão, de amor, de paz, de alegria, de temor, um lugar de firmeza, de constância. Eu oro em nome de Jesus para que Deus nos ajude a sermos uma família assim. Quero orar com você em nome de Jesus. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E nós entendemos, Pai, que de verdade o Senhor já não mais habita em templos feitos por mãos. O Senhor não pode ser contido por estruturas, por cimento, tijolo, ferro, telhado, jamais. O Senhor é o Deus que habita no coração do homem. E nós, como família, família cristã, família que teme ao Senhor, nós desejamos ardentemente que a nossa família seja a morada do Senhor, seja como Jerusalém, um lugar em que está o trono do Senhor, um lugar em que o Senhor habita, um lugar em que o Senhor manifesta, e que a nossa família como um lugar em que o Senhor mora, em que o Senhor permanece, em que o Senhor se manifesta, seja um lugar também de muita alegria, um lugar de muita paz, um lugar de manifestação afetiva, de muito amor, um lugar de gratidão, um lugar de firmeza. Ah, Senhor, nos ajude. E eu sei que não podemos cumprir essa tarefa sozinhos. O Senhor precisa nos ajudar, porque na nossa fragilidade, jamais iremos transformar a nossa casa nessa Jerusalém, nesse lugar em que o Senhor mora, que o Senhor habita. Mas pela fé em Jesus Cristo, queremos muito que a nossa família seja esse lugar, em todo o tempo. Um lugar não somente que o Senhor passa e passa rápido, pelo contrário, mas um lugar que o Senhor fica, permanece, um lugar em que o Senhor é adorado, em que altares de adoração são edificados ao Senhor, e que o Senhor deseja permanecer. Que o Senhor permaneça no casamento dos meus irmãos, que o Senhor permaneça na relação entre esses pais e os seus filhos, que o Senhor permaneça nesse lar, nessa relação entre esses netos e avós, entre esses avós e seus netos, que seja um lugar de grande manifestação do Senhor, nosso lar, como morada do céu, como morada do Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos chegando ao final dessa celebração, e na verdade já quero aproveitar e convidar você para a nossa celebração de hoje à noite. Como temos feito, eu quero então reforçar isto,
A nossa igreja tem realizado 2 celebrações com transmissão online, uma quarta-feira, que está indo ao ar às 20 horas, domingo pela manhã, indo ao ar agora pela manhã, como já acabamos de ter esse momento juntos, às 10 horas, e domingo à noite é um culto que vai ser presencial e transmitido simultaneamente ao vivo. Portanto, teremos aí entre 1 e 15 de culto, e você pode participar, estando conosco aqui presencialmente ou aí na sua casa. Lembrando que aqueles que querem estar conosco presencialmente precisam respeitar algumas questões que está sendo colocada para nós como direção pelas autoridades constituídas na área. Portanto, você que tem mais de 60 anos, ou a partir de 60 anos, você que tem até 12 anos, portanto criança, você que tem alguma comorbidade, alguma doença crônica, também não deve vir participar, isso é uma restrição para te proteger. Se você vier, venha com máscara, entenda que você vai participar de uma celebração, mas que nós temos que respeitar todos os protocolos de segurança. Inclusive, os detalhes desses protocolos estão no nosso Facebook, também no nosso Instagram, você pode conferir, ou nas redes sociais mais particulares da igreja, que são nos grupos de WhatsApp. Que Deus te abençoe grandemente, te desejo um resto de domingo na presença de Jesus, e até hoje à noite, às 19 horas, quando faremos o grande encerramento do mês da família. Desde o dia 1º de maio, temos caminhado aí, orando sistematicamente, diariamente, toda sexta-feira, de quinta para sexta, 24 horas de oração. Temos jejuado, orado, em nome de Jesus, pela família. E hoje à noite, às 19 horas, será o grande encerramento dessa jornada de 31 dias. Que Deus os abençoe, que Deus te dê um restante domingo na presença dEle, em nome de Jesus. Até mais.